volta com o Floripa em Foco do Sint, hoje com o atual novo coordenador estadual do Sindicato dos Trabalhadores em Educação no estado de Santa Catarina, o professor Luiz Carlos Vieira. Parabéns, professor, e bem-vindo. É mais um triênio que o professor está encarando agora. Então, obrigado, Silvio, mais uma vez, né? Estamos aqui juntos, mais um programa aí do Floripa em Foco do Sint. E voltando aí à coordenação novamente. Pois é, eu estava quase com saudades. A eleição foi em junho ainda, né? Foi em junho. Foi em junho. E para esse 13 de agosto, professor, está sendo chamada uma grande manifestação nacional. O que vai acontecer mesmo? Então, Silvio, nós da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, da qual o Sint Santa Catarina também é filiado, com mais 50 entidades, no nosso Conselho Nacional de Entidades, que nós realizamos em Curitiba, e com relação à proposta de emenda constitucional número 6, né, que é a reforma da Previdência. Que está em trâmite ainda. Que está em trâmite no Congresso Nacional. Passou apenas pela primeira votação na Câmara Federal, mas que está em trâmite ainda, vai ter a segunda votação e depois vai para o Senado, e se houver emendas, ela retorna novamente para a Câmara Federal. Então, diante desse ataque, né, a todos os trabalhadores, a nossa confederação ela definiu fazer um calendário de lutas, um calendário de mobilização que tem como centro o dia 13 de agosto, que será o grande dia do que nós chamamos pela confederação e todas as suas filiadas assumiram, que é a marcha nos municípios, em defesa da aposentadoria, em defesa da educação pública. Certo. Dia 13 de agosto, então, é o ápice, quer dizer que antes já houve uma série de atividades? Série de atividades. Nós estamos tendo aí várias atividades, uma delas é feita em várias cidades do Brasil, né, em várias filiadas, tem iniciativas também que se adaptam, né? Nós fizemos aqui, ajudamos a fazer a pressão às bases parlamentares, nós tivemos junto com outras entidades, visitando os parlamentares. Visitando as bases dos parlamentares, fazendo a pressão nos aeroportos, né? Pedindo que votassem contrário à reforma da Previdência. Tivemos também mobilização aí junto à imprensa, nas rádios. E todos os espaços possíveis e estamos fazendo diariamente em vários municípios, né, a panfletagem com um material específico, né, que as centrais elas fizeram, né, produziram com relação à questão da Previdência. Né? Que é essa proposta 6/2019 que está em trâmite. Que está em trâmite, exatamente. E aí nós apontamos aí os problemas que ela irá trazer, né, ser aprovada para todos os trabalhadores e trabalhadoras. E especificamente para os trabalhadores da educação, que problemas traz essa proposta 6 de 2019 do governo federal? Primeiro que essa proposta, ela atinge no primeiro momento os trabalhadores que são regidos pelo INSS, no que nós chamamos de regime geral da Previdência, e para os servidores públicos federais. Os estados e os servidores dos estados e municípios não estão nessa proposta. Vai permanecer como está? Vai permanecer como está enquanto não tiver uma nova legislação que regre essa questão da aposentadoria nos estados e municípios. Pode ser que isso ocorra na tramitação no Senado Federal. Então, essa mudança, obviamente, nós teremos aí pressão no Senado Federal com os prefeitos e os governadores para que sejam inclusos, né, nessa reforma, já que vários estão apoiando, né, os governadores querem que os funcionários estaduais também sejam incluídos nessa reforma. Então, todos os servidores, obviamente, e os professores federal já estão, né, que são servidores federais. Agora, os municipais e estaduais, se forem inclusos, né, será alterado automaticamente, né, aí. Nós estamos na luta para que ela não seja aprovada, porque não é só os professores, né, que entram nessa questão, mas para os professores especificamente, o que está colocado lá, se servir da mesma regra dos servidores federais, dos professores federais, está colocando, tem uma regra diferente, né, que é aí 57 anos para a mulher e 60 anos para os homens. Mas
todos nós sabemos que essa é uma regra que está colocada nessa proposta, pode sofrer alteração no Senado e que pode haver uma mudança, né, também nos municípios, inclusive, né, se não for incluído, por exemplo, os estados e municípios pode ter uma regra diferente. Para ter regras. Ter uma regra diferenciada. E esse é o problema, né? Nós temos aí exemplo em outros países que as regras são diferenciadas, né, para os servidores do regime geral ou de previdência própria, que daí nós temos aí várias questões, né? Uma pessoa da mesma família, que são professores, por exemplo, eles aposentam com idades diferentes. Tem toda uma questão de diferenciação, né? Então, não só na contribuição, mas como o tempo também, não o tempo só de contribuição, mas também a idade. A idade. E o valor da aposentadoria também? Também difere e muda, né? Também as regras também poderão sofrer alterações, né? Como também já temos regras diferenciadas, inclusive, na própria questão da alíquota, né, de contribuição, que é diferenciado. Os estados, alguns pagam 12, outros pagam... E Santa Catarina, por exemplo, pagamos 14, né? 14. E havia projetos, por exemplo, em São Paulo, que queriam elevar para 19%. Né? Uau! Aí teve greve dos servidores municipais, por exemplo, do município de São Paulo. E não passou? Não passou. Na época era o Dória, que era o prefeito, e houve toda uma manifestação e uma luta dos sindicatos, né, dos trabalhadores, que não deixou aprovar. Mas... vejamos, se isso ocorrer, cada município vai fazer sua legislação, depois cada estado também, então isso, teremos muitas lutas pela frente, nós sabemos, mas nós queremos barrar lá, né? Nós queremos barrar em nível federal, porque isso é uma cascata, né? A gente sabe disso e estamos fazendo a luta, por isso que todo esse calendário de mobilização, também de levar para a sociedade, né, o porquê dessa reforma, né? Nós sabemos que o governo está dando na grande mídia, aí, que chamada grande mídia, pagando milhões, né, para vincular suas propagandas mentirosas, para enganar a população. Para criar uma opinião pública favorável, né, dizendo que está cortando privilégios, dizendo que há déficit na Previdência, né, dizendo que o futuro, as futuras gerações dependem dessa reforma, que a geração de emprego também depende. A gente sabe que isso tudo é uma falácia, né, é uma mentira, porque só no que ele gasta e está gastando com a propaganda, né, já demonstra que não é nada disso, né, que simplesmente é para privilegiar os banqueiros, o sistema financeiro e os empresários ricos, né, e em punição aí a classe trabalhadora, os pobres. Então, no dia 13 de agosto, uma terça-feira, o dia inteiro de manifestações em vários horários, em vários municípios. Aqui em Santa Catarina, nos principais municípios, já está sendo agendado atos. É isso. Então, porque é uma marcha dos municípios, né? Sendo uma marcha dos municípios, ela vai ocorrer nos municípios. Nós sabemos que nem todos os municípios teremos condições de fazer uma marcha. Sim. Mas os principais de Santa Catarina nós teremos, que já está marcado, inclusive, local e horário. Né? Joinville, 9 horas da manhã na Praça da Bandeira, Chapecó, às 17h30 na Catedral, no centro, na Praça Central em Chapecó. Em Criciúma, os sindicatos já estão reunidos, também vão definir local e horário. Em Florianópolis já foi definido às 16 horas no Largo da Catedral. Em Blumenau, em São Miguel do Oeste, Lages, provavelmente, né? Então, em outras cidades nós teremos aí manifestações. E não é só do Sint Santa Catarina que está mobilizando. As centrais sindicais assumiram, né? Todas as maiores centrais sindicais, a CUT, CSP com Lutas, né? O GT, todas as centrais intersindical. Contra essa proposta. Exatamente. Somando, assumiram o dia 13, né? A CNTE é sempre protagonista nessas lutas, tanto da greve geral quanto desse dia de mobilização. As centrais assumiram e outros sindicatos da educação também, né? Principalmente os da educação, mas os outros sindicatos de outros trabalhadores também assumiram. Por quê? Porque é uma defesa da nossa aposentadoria. Não é só os professores que vão estar sendo prejudicados. Não é só os professores, né? E aí foi adendado, obviamente, mais essa questão sobre a defesa da educação, contra os cortes na educação, que nós já tivemos várias manifestações do Brasil todo, né? As universidades federais, agora tem mais esse programa Futurice e mais outros ataques, né, do governo federal, como a militarização, a questão cívico-militar, que está tentando se impor no Brasil, né? Então são vários ataques, Silvio, contra a educação pública, e que vem no mesmo mote, né, que nós podemos
colocar, que já falei aqui vários programas anteriores também várias vezes, com relação à questão da privatização, né? E mercantilização da educação. Então, é nesse mote da venda do que é público, da desobrigação do Estado em relação à sociedade, e isso não ocorre só na área da educação, né? Mas principalmente na área da saúde, assistência social, né? Também está ocorrendo. E também porque o governo ele tem uma linha, e essa linha é uma linha neoliberal que já era aprovada no governo anterior. O Temer também colocou a emenda constitucional número 95, né? Que foi aquela emenda constitucional que limitou os gastos dos estados, congelou os gastos ou investimento dos estados nas áreas essenciais. E isso já é um reflexo também que a gente percebe que vem ocorrendo não só na educação, mas na saúde, assistência social e outras, né? Então, ou seja, o Estado se desobrigando das suas obrigações, dos seus deveres. Por isso, todos os outros sindicatos, aqueles que defendem os trabalhadores, defendem os pobres, defendem aqueles que mais necessitam, estão indo às ruas no dia 13 e estão ajudando a mobilizar também, e nós, os trabalhadores da educação, mais que nunca, né? Estamos na rua também, né? Porque tem toda uma investida aí em relação à reforma do ensino médio, à Base Nacional Comum Curricular e toda essa questão de privatização. A mudança nos tempos e valores da aposentadoria. Da aposentadoria, e a Previdência, né? Que vai atingir diretamente aí o trabalhador, que vai se aposentar mais tarde, vai se aposentar com mais contribuição e vai se aposentar com menos remuneração, menos salário. Isso caso essa proposta que aí está passe. Né? Caso, por isso a mobilização. Por isso a mobilização, para não deixar passar, né, Silvio? Porque depois que passa não adianta mais você mobilizar. Aí já o governo vai implementar e aí para reverter é complicado. Então, nesse momento, o que faz pressão é as bases dos parlamentares, que nós estamos batendo nas bases dos parlamentares, né? Nós sabemos, Santa Catarina, os deputados aí, a sua maioria votou a favor no primeiro turno, né? Deputados federais de Santa Catarina votaram favorável. E receberam a devida pressão. Nós expomos eles nos outdoor, nos cartazes, estamos indo para a nossa categoria, para a nossa base, entregando o panfleto e dizendo, olha, esses votaram contra você, né? Esses não merecem se reeleger, esses não merecem o nosso apoio, né? Por quê? Porque estão do lado do empresariado, estão do lado dos patrões, estão lá dos governos que, ao invés de investir naquilo que é necessário, né, eles retiram dos trabalhadores. Pois é, parece que não sabem que desenvolvimento é feito com educação, né, com infraestrutura, mas enfim. Professor, e então esse ato nos municípios nacional, em 13 de agosto, dia inteiro, terça-feira, é chamado pela CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. E a paralisação, né, Silvio? Nós estamos chamando para paralisar suas atividades. Não é só ato, é paralisação. Paralisação, né? Paralisar suas atividades e ir para as ruas, né? Porque é lá nas ruas que nós vamos demonstrar que Brasil que nós queremos. É nas ruas que nós vamos demonstrar qual é o projeto que nós temos para o Brasil. É lá que nós vamos demonstrar nossa indignação contrária ao projeto do governo. Então, nós não podemos aceitar que esse ataque, essa afronta aos nossos direitos, aos direitos dos trabalhadores, seja implementado dessa forma. E no dia 13 nós teremos esses grandes atos no Brasil todo em vários municípios, né? E no dia 14 nós teremos a Marcha das Margaridas, né? No dia 14 mais essa atividade que antecede, que daí tem toda uma pauta também das margaridas, que todos os anos fazem a marcha, né? Em defesa da agroecologia, contra os agrotóxicos, né? Em favor do meio ambiente, e toda uma pauta voltada mesmo para o ser humano, né? Para nossas lutas aí. Então, que é da vida, né? Que é as mulheres aí, né, do Brasil todo se unificando em Brasília, fazendo a grande marcha das margaridas contra os ataques desse governo que está aí, que é um governo que só veio para retirar direitos dos trabalhadores, né? Tanto é verdade em todos os campos, né? A gente percebe aí um exemplo da questão dos agrotóxicos agora, né? Essa questão do desmatamento, né? Tirar o fundo de preservação, de fiscalização. Tudo isso. Então, isso é um ataque frontal contra o ser humano, né, contra a sociedade, e a entrega da soberania nacional para os imperialistas, né, principalmente os Estados Unidos, né, se alinhando fortemente ao lado dos Estados Unidos, que tem uma briga internacional com a China, né, que se coloca do outro lado no sistema capitalista e utiliza-se, né, das colônias, como no caso do Brasil, se colocando subserviente como colônia, né, para continuar sendo explorado pelos imperialistas. Então nós
que temos essa linha de trabalho, de pensamento, que queremos autonomia, temos que fazer a nossa luta, né? Professor Luiz Carlos Vieira, coordenador estadual do Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Ensino Público Estadual de Santa Catarina, o SINT, falando aqui, convidando você, servidor e cidadão, não é, para participar deste grande ato nacional com paralisação na terça-feira, 13 de agosto. 13 de agosto. A luta continua, né? E a luta continua. E aqui em Florianópolis, às 16 horas, no Largo da Catedral, né, uma concentração, e vamos fazer nosso ato, vamos fazer nossa luta, vamos fazer nossa marcha. Um bom trabalho, professor, e até o próximo Floripa em Foco do SINT aqui na TV Floripa. É isso aí, sim.